se transformaram numa bula para o protestantismo. Por isso é que o protestantismo só diz não, não e não. As teses são não, não e não. O protestantismo foi um movimento antitético em relação à Igreja Católica, foi o que eu disse. Ele tinha um protesto, mas não tinha uma proposta. E virou esse movimento que é bem retratado pela carta do pastor Batista que eu respondi. Vamos nos defender que eles estão chegando. Vamos nos defender. Esse é o pânico. Tomamos algum poder, temos alguma estabilidade, vamos segurar o nosso feudo. Ainda é o espírito constantiniano que está presente em todas essas coisas. No movimento de batalha espiritual, há 20 anos atrás, era um movimento de batalha espiritual constantiniana. Era para tomar o poder na cidade. Assim, quantas vezes eu vi aqui o Robson Rodovalho, na década de 80, orando aqui nos eventos aqui de Brasília, pedindo a Deus que desse à igreja soberania sobre o Brasil. O que é soberania sobre o Brasil? É poder político sobre o Brasil. Por isso ele foi coerente com a oração que fez e se candidatou a deputado federal e já declarou que o sonho dele é ser governador do Distrito Federal e que o grande sonho dele mesmo é ser presidente da República. E o Macedo tem o mesmo sonho, não para si. O Macedo é mais esperto, ele prefere ser eminência parda de um presidente do que herdar os problemas de um presidente da República, é muito mais esperto que a maioria. Melhor do que ser imperador é mandar nele. Então, o Macedo tem tudo menos idiotice na cabeça do ponto de vista da arte da guerra. Ele é maquiavélico e esperto como ninguém. Está anos-luz na frente da moçada, do Rodovalho da vida que quer ser Constantino. Ele não, eu prefiro ter Constantino no meu bolso. Eu prefiro ser o Macedino da história e ainda poder pregar com a tranquilidade que outros mataram, eu não. Mas você perguntando, é tudo igual? Eu disse, tem até morte entre nós. O que tem de gente mandando matar dentro da igreja evangélica não é moleza. Tem campos da Assembleia de Deus, por exemplo, de Madureira, disputados a tiro, a tapa, a morte. Ninguém me disse isso, eu vi. Eu vi. Os líderes da Assembleia de Deus de Madureira sabem o que eles fizeram na década de 80 e boa parte da década de 90. Como teve gente torturada para assinar a transferência de campo para o Manel Ferreira, para outros, conforme ele mandasse. Houve templos invadidos, ele chegava lá com seus capangas armados, levava o pastor, como levou um deles para o porão da igreja, amarrou e mandou bater no cara. Ele mesmo não toca, né? Essas mãos nunca tocaram em ninguém. Se eu nunca mandei matar ninguém, a gente só envenena. Ou bota alguém para dar uma trombada no carro do sujeito, cair num despenhadeiro e depois liga para a mulher dele, ó, o carro do teu marido caiu no despenhadeiro, se ele não assinar o campo transferindo os 50 mil membros para nossa jurisdição, quem vai para o buraco é ele. Coisas desse tipo. E quem conviveu nos intestinos disso só diz que eu estou falando em verdade pela sua mentira. Porque eles sabem. Todos eles sabem. Sim, eu fico na frente aqui dessa moçada toda. Pode botar presidente desses campos todinhos, esses líderes dessas denominações todos, com os quais eu tenha convivido, eu digo na cara deles, um por um, o que eu sei que eles fazem e aprovam e aplaudem, ou no mínimo viram as costas e dizem, não estou vendo nada, só para depois voltar e dizer, ai, que pena que aconteceu. Mas é o mesmo espírito diabólico. Pior que é de covardia, né, Caio? É constantiniano, é poder, é império, é domínio, é surto, é narcisismo, é hipocrisia. Você não teve que apartar uma briga lá do César com o Rodovalho na época que eles... Não foi briga de fato, porque nenhum dos dois tem peito para partir um para cima do outro. Antes até tivessem, era mais macho o negócio. Mas era repartição de bens mesmo. Uma história longa. Mas o fato é que o que a gente assistiu aí retrata de maneira idêntica o espírito que prevalece entre nós, que se institucionalizou, que é o cristianismo. Então tem gente que fica achando que eu sou radical quando eu digo que essa sigla não serve
Número um, ela não é bíblica, ela não está em lugar nenhum, ela é um ismo, e a Bíblia não tem ismos. O Novo Testamento não tem ismos. O Evangelho não tem ismos, só tem dades, qualidades, aquilo que carrega qualidades, não tem sistemas. Ismos são sistêmicos. Não existe isso no Evangelho. É o cristianismo, é o sistema de Cristo. O sistema de Cristo é um sistema político, econômico e imperialista, e que se transformou na ambição e no surto de todo líder cristão. Todo líder cristão, não importa seja católico, católico romano, ortodoxo, grego, russo, copto, protestante, reformado, evangélico, pentecostal, neopentecostal, seja o que for, todo mundo quer um trono. Todo mundo quer um trono. Todo mundo quer poder, todo mundo quer um império. Reino de Deus é império na consciência dessas pessoas, porque o reino de Deus segundo o Evangelho é pequenino. O reino de Deus segundo o Evangelho é virulento, não vem com visível aparência, é tudo que ninguém quer. É dentro de vós. Aí não querem, os caras querem o arco de Constantino, é a torre, é o poder, é Babel. Não entenderam ainda que é todo mundo filho de Babel. Todo mundo filho da grande Babilônia, que é a construtora das torres. Marquemos na terra o nosso nome. São Nimrodes. É o espírito de Nimrod, é o espírito da civilização de Caim que está presente em Constantino, no cristianismo. E a gente fica aí achando que isso pode ser reformado. Essa é a profundidade da minha incredulidade, é essa. Toda a fé no Evangelho, nenhuma fé nem relação com o cristianismo. O cristianismo eu reconheço como um dado histórico. Pior do que o islamismo, porque é praticado supostamente em nome de Jesus o tempo todo e para exaltar a glória de Deus. Pior do que qualquer outra crença, por mais radical que seja, é essa, a do cristianismo. E ela não vai acabar. Tem gente pensando que vai acabar, não vai acabar não, ela só vai se esvaziar de poder político em vários lugares do mundo, em alguns outros ela vai ter reavivamento de poderes. Por exemplo, aqui no Brasil, o poder do cristianismo está longe de acabar. Faz só 20 anos que esse surto ganhou esse poder todo. Eu simbolizo o trono constantiniano no Brasil pela aquisição da TV Record. Essa é a simbolização, é a batalha de Crisópolis. Que a Globo estava lá do outro lado e está aqui a batalha Globo com a novela Decadência e a Record com a decadência da novela. A batalha de Crisópolis. É a simbolização dessa macedonização, dessa constantinianização que tomou conta de tudo e que é um surto de poder que ninguém segura e começou há pouco tempo e não vai terminar logo. O grande sonho, a grande ambição, que eu não sei se os religiosos evangélicos brasileiros conseguirão, mas é o sonho, é fazerem um presidente da República, um Constantino Na evangélico. época que eu participei da Universal, eu não tive o contato de ouvir do Bispo Macedo, mas dos bispos ele eu ouvi. Eles me falavam, o sonho de Macedo é quando ele colocar o presidente. Enquanto ele não estabelecer um presidente para ele não vai descansar. Ele me falou isso. A Globo isso. já desbancou, né? Ele se tornou, a Record para mim é só uma tudo que ele lutou contra, ele se tornou, é a Globo. E para mim muito piorada. Alguns programas, mas uma versão pior do que a De Globo. mim eles não têm um ponto de audiência sequer. Eu sou radical mesmo, o pessoal pensa que eu não sou não. Eu nem assisti, eu assisto, eu nem passo, eu não dou nem a minha audiência, não dou nada. Porque se eu não concordo, meu amigo, eu não concordo, eu não barganho. No dia que eu meto em casqueto com uma coisa e que ela entra em mim, eu não tomo mais nem gotas daquilo ali, acabou. A minha moderação é em relação àquilo que não faz mal, que pode ser controlado. Mas eu não tenho moderação com veneno. Veneno eu não lambo. Não dá para dar uma lambidinha no veneno. Eu não vou comer baiacu
japonês. Eu não confiaria no chefe para tirar o veneno todo, porque se deixar um pouquinho você morre, só para sentir uma tremidinha de jambu na boca. Eu como jambu da minha terra, que treme a boca e não mata, daquela ardênciazinha. Mas ficar brincando com veneno, eu não gosto, eu não nasci para brincar com veneno. Especialmente veneno espiritual, que é sutil, que vem assim em nome de Jesus, com esse símbolo tu vencerás, de Cristo. Cristo é um termo vazio, significa ungido, pode ser qualquer um. O Ciro Grande foi chamado de Cristos, de ungido no Velho Testamento, tantos outros foram. Para ser o Cristo de Deus, tem que ser Jesus de Nazaré, com o espírito do Evangelho. Se vestir a túnica do imperador, vira diabo. E Constantino considerado já o 13º. Apóstolo. E é dessa sutileza que você falou que eu estava assistindo e interpretando o filme, né? Uhum. Eu estava vendo qual era a percepção, tentando imaginar a percepção dos cristãos naquela época. Não tinha uma história para trás para poder fazer uma analogia prévia para saber se será que nós estamos repetindo aqui a história, estamos sendo enganados? E muitos, com certeza, né, apoiaram. E eu acho que o grande negócio de fato foi esse, porque era uma política. E quando teve os cristãos já eram uma massa, uma multidão. Quando Constantino recebeu o apoio, viu que aqui está um negócio, né? E além do que, os impérios esfacelados, o único grupo coeso era o grupo de cristãos. E em segundo lugar, quando ele instituiu que o cristianismo era de fato a religião oficial, foi um golpe no golpe, ele foi devagar. Quando ele fechou o golpe, conclusão, os outros todos que eram pagãos, adoradores de outros deuses, cujos deuses estavam desmoralizados pela vitória do Deus de Constantino nos campos de batalha, é guerra de Deus contra Deus, é outra coisa pagã, é macumba de campo de batalha, macumba militar. Então o descrédito desses outros deuses tinha crescido. E o crédito do Deus militarizado de Constantino tinha aumentado. E como os cristãos eram os que recebiam todas as benesses do império, veio aquela horda de pessoas inconversas virando cristãos. Quero me batizar, a conclusão inchou, inflacionou da noite para o dia, deteriorou a coisa inteira, aí começou o sincretismo. Porque até então não era um sincretismo explícito. Era ideológico. Vamos usar o nome de Jesus, as simbolizações de Jesus, com o veio de dominação política do Império Romano. Depois de um pouquinho de tempo, aí começam as assimilações, aí vem as incorporações do culto a Mitra, aí vem as incorporações do culto a Cibele, não é? Dos sincretismos já egípcios que tinham se grequificado e já romanizado, entraram no cristianismo. Aí começou um processo de assimilação que nunca parou nunca. O cristianismo é um grande sincretismo. Um sincretismo que não parou de agregar valor de perversão a si mesmo. O melhor livro que eu já li a esse respeito é do Jacques Ellul, chamado Subversion of Christianity, que ele faz um inventário, mas um inventário que morre cedo. Morre na avaliação que ele vem fazendo histórica aí pelo início do século XX, com o marxismo e o comunismo entrando já no sincretismo de um outro lado do cristianismo e já depois no iniciozinho da teologia da libertação. Aí ele para. E ele não teve acesso ao que aconteceu a essa banda do Ocidente onde a gente vive, em que a manifestação do sincretismo ganhou um poder de renovação do sincretismo pré-reformado, medieval, católico, no auge da Idade das Trevas. É o que a gente está assistindo sendo implantado de novo entre nós.